Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu no ano de 2011 e envolve uma jovem que tinha apenas 21 anos. Ela estava grávida no momento em que ocorreu isso, seu desaparecimento, e por fim, nesse ano, em 2023, seu caso teve um ponto final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário também, e não esquece de ativar o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Bethany Decker. Bethany Ann Littlejohn nasceu em 13 de maio de 1989, em Fredericksburg, na Virgínia. Após concluir o ensino médio, ela foi para a George Mason University, em Fairfax, e ao mesmo tempo trabalhava em tempo integral como garçonete. Enquanto estava na universidade, ela conheceu um jovem chamado Amil Decker. Ele era seu colega e também da Guarda Nacional. O casal logo ficou noivo e acelerou os planos de casamento ao descobrir que ela estava grávida. Em 2009, Bethany e Amil se casaram e deram as boas-vindas ao nascimento do seu primeiro filho. Amil costumava ser enviado ao Afeganistão, com sua unidade por meses a fio. Durante esse tempo, Bethany costumava deixar seu filho com os sogros em Columbia, em Maryland, enquanto ela trabalhava e frequentava as aulas. O relacionamento deles não deu muito certo. Amil não ficava muito em casa, e enquanto ela trabalhava no restaurante, Bethany conheceu um homem mais velho, o imigrante boliviano chamado Ronald Roldan, que estava com 30 anos. Nessa época, ela não tinha nem 20 anos ainda. O casamento de Bethany estava difícil, e ela achava Ronald muito encantadora. Não demorou muito para que os dois se tornassem íntimos e começassem a ter um relacionamento. Em 2010, Bethany se mudou de sua casa com Amil para seu próprio apartamento em Ashburn, na Virgínia. Embora não esteja claro se Ronald realmente foi morar com ela, mas a gente sabe que ele passava muito tempo no apartamento. Em pouco tempo, Bethany descobriu que Ronald era muito controlador, obsessivo e mental, emocional e fisicamente abusivo. Aquele homem atencioso do início não existia mais. Ele fazia coisas como pedir para ela, em praticamente todos os momentos do dia, uma foto para ele ver onde ela estava, com quem ela estava. Teve uma vez também que a Bethany foi para a casa dos seus pais e o Ronald a seguiu e ficou do lado de fora da casa, cuidando ali o que ele estava fazendo dentro da casa dos seus pais. Então a gente viu que ele era muito controlador e a todo momento queria saber o que ela estava fazendo e, é claro, também não deixava ela sair com as suas amigas, digamos, ter uma vida normal. Ele sempre estava muito em cima dela. Bethany revelou à família que em uma briga, ele a jogou do outro lado da sala contra a parede. Outra vez, ele a ameaçou de morte. Os pais de Bethany ficaram preocupados e começaram a criar um plano para tirar Bethany de seu relacionamento abusivo. Mas esse plano ficou ainda mais complicado quando ela descobriu, no fim de 2010, que estava grávida. Parecia que Bethany queria superar as dificuldades em seu casamento. Quando Amil voltou da licença em janeiro de 2011, o casal fez uma viagem ao Havaí. Isso poderia ter sido uma tentativa de trabalhar em seu casamento e também de escapar do Ronald. Quando eles voltaram da viagem do Havaí, em 28 de janeiro de 2011, Bethany e Amil passaram a noite em Maryland com os pais dele. Na manhã seguinte, dia 29, Amil afirmou que Bethany havia recebido uma mensagem de texto em seu celular e, ao lê-la, ela ficou muito perturbada. Mas ele não sabia quem mandou essa mensagem e muito menos o que estava escrito. Ela saiu para voltar para seu apartamento em Ashburn e prometeu se despedir do marido no aeroporto, já que ele deveria retornar ao Afeganistão em alguns dias. Um pouco depois, Bethany ligou para seu chefe, perguntando sobre seu horário de trabalho enquanto estava no apartamento com Ronald. Ela saiu logo depois, e Ronald disse que ela saiu para o trabalho.
Depois disso, ela não foi mais vista. Em 2 de fevereiro, a licença de Amil terminou e ele voltou para o Afeganistão. Muitos amigos dele foram se despedir no aeroporto, ali dando aquele abraço final, já que ele ficaria mais um bom tempo no Afeganistão, mas a Bethany não apareceu. Seus amigos que foram acharam um pouco estranho, mas eles acreditaram que eles sabiam que os dois tinham alguns problemas no casamento, então eles imaginaram que foi por causa disso, que eles não estavam se dando muito bem, então provavelmente ela preferiu não ir até o aeroporto se despedir do marido, mas os amigos não ficaram preocupados e nem imaginaram que alguma coisa tivesse acontecido com ela. Amigos e familiares tentaram manter contato com Bethany da melhor maneira possível. Mas não era tão incomum que eles não ouvissem falar dela por alguns dias, às vezes até semanas. Então sua ausência não era incomum. Ela estava criando um bebê, também ia para suas aulas na universidade e ainda tinha um trabalho em tempo integral. Então era difícil para ela administrar tudo isso, ainda mais que ela estava grávida. Então era comum, sim, ela passar um tempo sem se comunicar com seus amigos, com seus familiares, porque ela realmente tinha muita coisa para fazer. Com o passar de fevereiro, os amigos de Bethany ficaram cada vez mais preocupados. Eles contataram sua mãe, Kimberly Nelson, e perguntaram onde Bethany poderia estar. Alguns de seus amigos receberam mensagens estranhas dela no Facebook e ficaram preocupados. As mensagens foram escritas com muitos erros e não era do seu jeito de escrever. Em 19 de fevereiro, sua mãe pediu a seus pais, os avós de Bethany, que fossem ver como ela estava, pois eles moravam na mesma cidade que a neta. Os avós de Bethany notaram que o veículo dela estava fora do seu apartamento, mas estacionado em um ângulo estranho. Eles também notaram que um dos pneus estava furado e o veículo estava com muita poeira. A última vez que eles haviam passado pelo apartamento de Bethany, uma semana antes, o carro dela não estava daquele jeito. Preocupados, eles bateram na porta, mas ninguém atendeu. Os avós de Bethany ligaram para o departamento de polícia e registraram seu desaparecimento. A polícia descobriu que ela não usava suas contas bancárias, cartões ou celular desde o dia 29 de janeiro. A última vez que alguém ouviu falar dela foi o seu chefe, que recebeu a ligação dela naquele dia perguntando do seu horário de trabalho. Ela não tinha aparecido para trabalhar, nem assistido a nenhuma das aulas, e com certeza isso era incomum. Eles inicialmente se concentraram em Amil, o seu marido, e Ronald, já que ambos poderiam ter um motivo para machucar a Bethany. Com a ajuda do Comando de Investigação Criminal do Exército, eles foram capazes de chegar a Amil, em seu posto remoto no Afeganistão, e falar com ele ao telefone. Mais tarde, eles conseguiram que ele voltasse para os Estados Unidos, onde ele teve uma longa conversa com a polícia e fez um teste do polígrafo. Quando a polícia encontrou Ronald, eles descobriram que ele voltou para a casa de sua mãe, logo após o desaparecimento de Bethany. Quando a polícia perguntou sobre a última vez que ele tinha visto Bethany, ele disse que foi naquele dia que ela fez a ligação para o chefe e ele também achava que ela tinha voltado a morar com sua família e não queria mais ter o contato com ele. Isso pareceu, é claro, muito estranho para a polícia. Eles ouviram falar do seu comportamento controlador. Parecia improvável que um homem abusivo e possessivo como Ronald simplesmente deixasse a Bethany em paz, quando as ações anteriores mostravam o contrário. A polícia ficou cada vez mais desconfiada dele, quanto mais o investigavam. Eles logo descobriram que ele tinha uma extensa ficha criminal. Ele foi preso em uma ocasião por roubo de identidade e tinha condenações por embriaguez pública. Em março de 2011, a polícia realizou uma busca em um campo próximo ao apartamento de Bethany. Eles também entregaram a Ronald um mandado de busca para sua residência. Os investigadores apreenderam celulares, um notebook e alguns documentos para uma análise mais aprofundada, mas nenhuma evidência foi encontrada. Sentindo a pressão, Ronald parou de cooperar com a polícia e afirmou que não falaria mais com ele sem a presença de um advogado. Sabendo que Bethany estava grávida, a polícia colocou algumas fotos dela pelos hospitais na época do seu desaparecimento, esperando que ela pudesse ter ido a algum hospital para dar à luz. Nunca ficou claro se ela teve o filho ou não. Amil mais tarde obteve o divórcio de sua esposa desaparecida, e ele também passou no teste do polígrafo. Desde então, foi relatado que ele não falará mais com os investigadores, a menos que seu advogado, que diz que seu cliente não tem nada a esconder, também esteja presente. Em 2014,
Ronald iniciou um relacionamento com Vicky Willoughby. Vicky logo descobriu que Ronald era controlador, possessivo, obsessivo e também abusivo. Ela se mudou para a Carolina do Norte para fugir dele. Alguns meses depois, Ronald a encontrou. Durante uma discussão em novembro de 2014, Vicky pegou uma arma que havia escondido em sua sala para se proteger. Ela conseguiu atirar nele, mas ele continuou a lutar contra ela. Ele finalmente pegou a arma e atirou em Vicky 3 vezes. Os dois sobreviveram ao ataque, mas Ronald atirou na cabeça de Vicky, resultando na perda de um de seus olhos. A polícia não acusou Vicky pelo ataque, pois ela estava se defendendo. Ronald Roldan foi acusado de agressão com arma, agressão a uma mulher e disparo de arma em uma residência ocupada. Ele foi mantido na prisão sob fiança de $1 milhão. Quando a polícia do condado de Loudoun soube da prisão de Ronald, eles o visitaram, imaginando que ele falaria alguma coisa sobre o caso Bethany, mas mais uma vez ele disse que só falaria na presença de seu advogado. Em 2015, uma acusação adicional de tentativa de homicídio foi adicionada à lista de acusações de Ronald pelo ataque a Vicky. Ele afirmou por meio de seu advogado que pretendia se declarar inocente. Em maio de 2016, ele aceitou um acordo judicial por 2 acusações de agressão criminosa. Ele foi condenado de 6 a 8 anos de prisão. A agência de imigração começou a planejar a deportação de Ronald para seu país natal, a Bolívia, após o cumprimento de sua sentença, mas eles não conseguiram. Em 9 de novembro de 2020, o gabinete do xerife do condado de Loudoun prendeu Ronald Roldan pelo sequestro de Bethany Becker. O mandado de prisão surgiu como resultado de uma declaração de causa provável apresentada pelo gabinete do xerife. A declaração era sobre as declarações conflitantes dadas à polícia por Ronald nos primeiros dias da investigação. Ronald disse à polícia que não viu Bethany depois que ela saiu para o trabalho no dia 29 de janeiro. Ele também disse à polícia que não conseguia se lembrar do que ela estava vestindo, o que é estranho para o homem que exigia fotos de Bethany várias vezes ao dia. Ele afirmou que havia saído do apartamento para usar um caixa eletrônico, mas voltou logo depois que sua ex-namorada mandou uma mensagem para ele, pedindo que ele cuidasse dos seus filhos. A ex-namorada deixou as crianças por volta de 4h30 do dia 29 de janeiro no apartamento da Bethany, mas ela não estava lá. Quando ela pegou seus filhos alguns dias depois, ela perguntou sobre Bethany e Ronald disse que ela não tinha voltado, que provavelmente tinha voltado para sua família. Quando ela perguntou a ele sobre o carro de Bethany estar do lado de fora, ele não conseguiu responder. Um mandado de busca separado também forneceu à polícia registros do Facebook. Esses registros indicaram que a conta do Facebook de Bethany foi acessada a partir do mesmo endereço de IP de Ronald, a partir de 16 de fevereiro de 2011. Foi nessa época que amigos e familiares dela começaram a receber mensagens estranhas da conta dela. Os registros também indicaram que ambas as contas do Facebook foram acessadas de forma consistente a partir desse mesmo IP por vários dias. Um grande júri indiciou Ronald Roldan por assassinato em 2º grau em 14 de dezembro de 2020. Durante o julgamento, Ronald disse que era culpado e contou o que aconteceu naquele dia. Segundo ele, os dois discutiram sobre ela voltar a trabalhar em outro turno. Ele a empurrou pelas costas e ela acabou batendo a cabeça no peitoral da janela. Ela caiu inconsciente no chão. Ele disse que descobriu que ela não estava respirando. Ao invés de ligar para a emergência ou tentar ressuscitá-la, ele enrolou seu corpo em um saco plástico, fechou com fita adesiva e jogou no compactador de lixo do bairro. Essa revelação encerrou a busca por Bethany Decker, que começou em 19 de fevereiro de 2011. Seu corpo nunca foi encontrado. Ronald Roldan foi condenado a 40 anos de prisão, o máximo permitido, com pena suspensa de apenas 12 anos e 6 meses. Ele pode cumprir a pena completa se cometer outro crime ou violar outras condições. Inclusive, ele não pode ter contato com nenhum dos membros da família Decker durante um período de suspensão de 25 anos. Então, dos 40 anos, ele só vai cumprir 12. A procuradora-chefe adjunta do caso diz que o acordo de confissão, incluindo a limitação da sentença de prisão ativa de 12 anos e 6 meses, foi desenvolvido em consulta com a família Decker.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, foi um caso longo para a polícia, eles tiveram muita dificuldade para conseguir resolver, mas com um acordo ali com o Ronald, ele acabou confessando só por causa desse acordo também. Se ele fosse ter uma pena normal, digamos assim, provavelmente ele não teria confessado o crime. Então, a gente vê que é uma pena pequena para o que ele fez, que deveria ser uma pena muito maior, mas pelo menos a família agora tem um ponto final nesse caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.